esse texto, esse capítulo todo, né, aqui está falando sobre a lei do holocausto. Deus, ele estava, né, determinando algumas coisas de como deveriam ser feitas. Amém? Para os sacerdotes. E aí, no versículo 12, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará. Oh, aleluia. Amém? Quantos sabem que esse altar aqui no Velho Testamento era um altar feito de pedras, mas debaixo da nova aliança esse altar é o nosso coração? Amém? Ele diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quantos sabem que nós somos chamados para ser os sacerdotes da nova aliança? Amém, queridos? No Velho Testamento, esses homens, eles eram escolhidos a dedo, não é? Eles vinham da linhagem, da genealogia, não é? De Arão, da família de Arão. Eles precisavam, não é? Ser dessa descendência de Arão, e só eles é que podiam trabalhar no sacerdócio. E veja, o fogo não poderia ser apagado. Amém? O fogo não poderia ser apagado. A responsabilidade do sacerdote era de trazer lenha para o fogo. Deus proveu o fogo, querido, mas a lenha é você e eu como sacerdotes que temos que ir buscar e deixar essa lenha queimar. Veja, como sacerdote, ele oferecia esses sacrifícios, oferecia esses holocaustos, ele oferecia, não é? Todo tipo de ofertas que eram encaminhadas para o Senhor. Mas eu quero te dizer, nós agora somos sacerdotes da nova aliança e nós oferecemos a Deus um serviço sacerdotal. E aquilo que antes era no Velho Testamento, de figuras, de coisas materiais, eu quero te dizer, eles viviam à sombra daquilo que hoje nós vivemos como realidade. Aleluia! Então o fogo que não deveria se apagar, queridos, representa o Espírito Santo que não pode ser apagado da sua vida. Deus proveu o fogo, Deus proveu o Espírito Santo, mas é responsabilidade minha e sua de manter esse fogo aceso. Aleluia! Porque Deus, ele dá o combustível, mas você precisa trazer, sabe, o material para que esse combustível queime, para que esse fogo mantenha aceso. Então, na velha aliança, coisas eram determinadas por coisas naturais e materiais. Mas estamos debaixo da nova aliança, aleluia. Somos sacerdotes em Cristo Jesus. Ele nos levantou para esse lugar, para essa posição. Não é? O pastor falou aqui de você ter autoridade. Isso fala do nosso reinado em Cristo. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que Ele nos fez reis e sacerdotes. Então o pastor Vitor lidou com a situação de sermos reis. No primeiro momento aqui, de falarmos da autoridade que temos, de falar daquilo que Jesus nos delegou, de dizermos que o diabo não vai fazer festa na nossa casa, na nossa família, porque quem manda lá somos nós. Amém? Essa é a nossa parte de reis. Mas a Bíblia diz que Ele nos constituiu também como sacerdotes. E um sacerdote na velha aliança era aquele que oferecia, aleluia, serviço ao Senhor. Amém, queridos? Um sacerdote era aquele que estava entre o povo e Deus. E estava entre Deus e o povo. Ele era o intermediador. Ele levava, sabe, os pecados, levava inclusive as orações do povo, os pedidos do povo até Deus.
E ele também recebia da parte de Deus, né, as determinações de como é que deveriam se proceder. E você foi levantado debaixo dessa nova aliança como rei e sacerdote. Assim como você, como rei, tem responsabilidades, eu quero te dizer, como sacerdote você também tem. Aleluia! Temos direitos, temos benefícios como sacerdotes? Com certeza que temos, mas também temos responsabilidade. Eu quero te dizer, querida, a sua oração, né? A Ila fala muito bem sobre isso. Ela diz assim, você é uma oração a Deus, a sua vida é uma oração. Você já deve ter ouvido ela falar isso, né? Oração não é algo que você faz, oração é quem você é. A sua vida é uma oração. Eu quero te dizer, a sua vida deve ser um serviço sacerdotal ao Senhor. Porque se Ele te chamou para ser rei e sacerdote, você não pode só estar reinando, você tem que estar também exercendo o sacerdócio. Aleluia! E o que é um sacerdócio? É oferecer serviços ao Senhor. Amém? Agora, abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Nessa passagem aqui, só para que você entenda, caso você não se lembre, mas o povo de Israel havia pedido a Deus um rei. Deus queria ser o rei de Israel. Mas o povo disse, não, nós queremos um rei. Todas as outras, né, as outras nações têm reis também. A gente é o único povo que não tem rei, a gente quer um rei, vamos ter um rei, vamos ter um rei. E Deus então concede a eles um rei. Então agora Samuel está falando com eles, olha, vocês mesmo fazendo esse grande mal que vocês fizeram, porque vocês estão pedindo um rei, vocês não sabem do que estão pedindo. Porque Deus seria o rei de vocês, e agora vocês vão ter um homem que vai ser imperfeito, que vai fazer coisas do jeito dele, que vai errar, que vai isso, que vai aquilo, que vai se corromper, enfim. Mas já que vocês tomaram essa decisão, né, fizeram esse mal contra o Senhor, que vocês nunca se desviem do Senhor. E aí em 1 Samuel 12, no versículo 23, Samuel ele está como sacerdote que era, ele está ali atestando, certificando a respeito da responsabilidade dele diante do povo. E ele diz, e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e correto, o caminho que é bom e direito. Veja, Samuel como um sacerdote da velha aliança, para ele deixar de orar pelo povo, era pecar contra Deus. Ele tinha uma responsabilidade do seu sacerdócio, de tal forma que ele sabia que Deus havia confiado aquele povo para ele. E mesmo aquele povo fazendo o que ele não queria, mesmo aquele povo tomando decisões que Deus não queria que eles tomassem, Samuel disse, olha, eu oro e peço para que vocês não se desviem do Senhor, mesmo cometendo esse grande mal contra ele. Quanto a mim, longe de mim, pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Quanto a mim, como sacerdote que sou, pela responsabilidade que me foi dada, eu vou ensinar a vocês sempre o caminho correto. Eu vou sempre fazer orações por vocês, mesmo vocês não merecendo. Samuel entendia, queridos, que deixar de orar pelas pessoas que Deus havia confiado a ele, era pecar contra Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, por quem você tem orado? Será que você realmente tem exercido esse sacerdócio dentro da tua casa? Ah, mas a minha família é isso, a minha família é aquilo, minha mãe é só a misericórdia, meu pai misericórdia, minhas irmãs misericórdia, meu filho, minha filha misericórdia. Ei, você tem uma responsabilidade de sacerdócio. Aleluia!
Amém. De oferecer serviço sacerdotal ao Senhor. Amém. De orar, levantar, não é, a sua família em oração, a comunidade, o lugar onde você trabalha, as pessoas que você influencia, quem você entra em contato. Querido, as pessoas que você entra em contato, as pessoas que você conhece, não é por acaso, é Deus estendendo o seu sacerdócio. Para alcançar pessoas como? Através da sua oração, querido. Porque pessoas, eles podem resistir à sua pregação, mas ninguém pode resistir à tua oração. Aleluia. Mas eu prego lá no trabalho, eu prego e nada acontece. O povo de coração duro, que tal começar a oferecer um sacerdócio, um serviço sacerdotal ao Senhor em favor dessas pessoas? Aleluia. Porque talvez, queridos, não vai ser a pregação da palavra por assim dizer, que vai fazer a diferença, mas é a oração, querido. Aleluia. Alguns de nós estamos pregando na nossa casa, nada acontece. Você prega. Quanto mais prega, mais eles ficam endurecidos. Ei, que tal começar a orar por eles? E dizer: Senhor, envia obreiros aprovados no caminho desses meus familiares. Eles vão estar no ponto de ônibus, eles vão estar dentro do Uber, eles vão estar na faculdade. E Pai, o Senhor vai levantar homens ungidos, mulheres ungidas, cheias da palavra, que vão pregar o evangelho para esse meu familiar. Aleluia. Se a tática não está funcionando, querido, talvez é melhor você mudar a tática. Eu não estou aqui contra você pregar o evangelho, você testemunhar. É de Deus, é bíblico que você faça, amém? Mas também precisamos exercer o nosso sacerdócio, de orar, de interceder pelas pessoas que Deus nos confiou. Talvez você chegue aqui e fale: rapaz, eu queria tanto ter nascido na família do pastor Raimundo. Família de pastor, de Vânia, olha que bênção, né? Que família abençoada. A família deles é uma família linda. Todo mundo vive em paz, aleluia, glória a Deus. Senhor, por que o Senhor me colocou nessa família, Senhor? Não tinha outra melhorzinha não, mas o Senhor foi me impor justo nessa. Essa família barraqueira, cheia de B.O., uns tios endemoniados que eu tenho, pelo amor de Jesus, esses meus primos. E você está aí lamentando porque não nasceu na família de pastor Raimundo, que é uma família abençoada, que é uma família próspera, que é uma família guardada. Quando na verdade você está perdendo o propósito da sua existência. Você nasceu lá, querido, para fazer a diferença. Você nasceu lá para transformar a tua casa, transformar a tua família. Sabia que pastor Raimundo e Vânia não eram assim tão maravilhosos como você está vendo agora? Que pastor Raimundo era uma bucha. Com todo respeito, painho, eu posso falar. Olha, Vânia está confirmando, era mesmo. Isso aqui não nasceu pronto não, gente. Isso aqui, sabe o que foi? Fruto de muita oração, querido. Aleluia. Amém. Eu estou falando para você rir, mas entenda. Houve um preço de oração. Amém? Eu não quero aqui expor a família de Vânia, não. Mas eu estou fluindo nessa área, eu vou adiante. Leilane dava trabalho para Vânia um tempo atrás. Não queria nada com Jesus. E, meu Deus, ela vai me ouvir. Leilane, é só para edificar o povo. Só para edificar o povo. Mas veja... A mãe dela orou, não aceitou, amém, se posicionou. E queridos, é assim que nós fazemos. Quando o diabo tenta vir atrapalhar a nossa família, destruir a nossa casa, nós nos posicionamos. Por quê? Porque somos reis e sacerdotes. Nós usamos a nossa autoridade, mas nós temos responsabilidade de nos mantermos em oração por aquelas pessoas até que a palavra funcione, até que você veja o milagre, até que o rompimento aconteça, até que mudança chegue, até que salvação manifeste, até que a cura seja
Então não fica, meu Deus, eu estou nessa família misericórdia. Não, você está lá com um propósito. Você está lá porque Deus escolheu essa família, porque você é a pessoa certa para transformar não só a sua família, mas a sua comunidade, a sua cidade, o seu estado, porque o estado da Bahia é um estado próspero, abençoado, é um estado de gente alegre, e não é por causa do axé não, é a alegria do Senhor fluindo nesse estado. Aleluia. Pode ser que as pessoas dizem, o povo baiano é tão alegre, não é por causa do axé, é tão alegre, não é por causa do carnaval. Não, é a alegria do Senhor que flui nesse lugar. Aleluia. Abra comigo em Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Repita comigo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Quando você vai pesquisar essa palavra aqui deles estarem servindo ao Senhor, queridos, essa palavra significa que eles estavam em oração. Então, oração é um serviço que você oferece a Deus. E pessoas dizem, eu quero trabalhar na obra do Senhor. Eu quero me envolver com a obra do Senhor. E isso é louvável. E você realmente deve fazer isso. Mas eu quero te dizer, a primeira obra do Senhor que Ele te chama para fazer é você oferecer a Ele o seu serviço sacerdotal. É você servir a Deus em oração. Não só chegar lá para, Pai, a minha necessidade, o meu carro, a minha casa, o meu emprego, o meu marido, o meu filho. E está tudo lícito você fazer isso. Mas você não vai só para isso. Você vai para se oferecer como um sacerdote. Você vai para oferecer um serviço ao Senhor. Então a Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando, e a Bíblia chama isso de serviço ao Senhor. Então ninguém de nós temos desculpa de dizer, ninguém me deixa servir ao Senhor. Mas eu não posso servir ao Senhor porque eu tenho assim uma vida muito assim, sabe, corrida, não dá tempo de nada. Querido, você pode orar. Aleluia. E se o tempo assim está meio escasso, o que é que você faz de 12:00 às 6? Porque houve um tempo na minha vida, eu morava na Inglaterra, eu estudava, trabalhava, servia na minha igreja local lá, eu não tinha tempo. E Deus falou, ou você fica com a sua desculpa de não ter tempo, ou você arranja tempo para passar comigo. E eu comecei a ter que acordar às 5h da manhã. Para ter tempo com o Senhor. Aleluia.